Fala pessoal da Reprise, tudo bem? Que bom que vocês vieram depois. Nunca é tarde. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Marcelo, professor Marcelo, grande mestre, grande autor. Mariane, Marcela. Quem mais está aí? Fábio, Jorge, Evandro Contabilidade. E aí, pessoal? Cuiabá, boa noite, vamos que vamos. Tudo bem com vocês? Podemos começar o encontro de hoje. Na quinta passada não tivemos, né? Porque não cheguei a tempo, não foi isso? Enfim, todo mundo entrando. Luana Almeida Barbosa, Léo Jardim de BH. Tive aí segunda-feira em Belo Horizonte, dando aula. Vamos lá, pessoal. Anápolis. Tem acento Anápolis? Deve ter, né? Você, porque é proparoxítona, então obrigatoriamente tem acento. Acho que você comeu acento aí. Brincadeira, vamos lá. Pessoal, o tema de hoje cai em todas as provas de qualquer concurso. Como diz o meu amigo Daniel Macedo, querido amigo, até no concurso para coveiro do Cemitério Público de Caxias isso pode cair, de tanto que cai. Muito bem, o tema de hoje é interceptação telefônica, que é um tema absolutamente atual, absolutamente relevante, tá? Aliás, quero dar os parabéns para os meus alunos que estão nos meus grupos de WhatsApp informativos STF, STJ, e que todo dia eles recebem um vídeo gratuito comentando um informativo do STF, STJ. E aí na questão do domingo passado, na prova do domingo passado para delegado do Espírito Santo, só de estarem nos meus grupos, de receberem um videozinho por semana, ali eu dei 3 questões de prova. Então, quer dizer, eram 20 questões, 3 foram dadas, enfim. Quem fez o meu curso online gabaritou praticamente, tá? Agora, deixa eu limpar aqui. Agora, quer dizer, é um vídeo por semana, comentando um vídeo de 6, 7, 10, às vezes 12 minutos, você vê rapidinho e tá lá, a questão de prova tá lá, né? O ponto é que agora os grupos estão lotados, não há mais vagas disponíveis, tá? Enfim, mas vamos lá. Alguém pode me incluir? Não, ninguém pode te incluir. Só uma pessoa pode te incluir. E essa pessoa, quem é? Esse cara sou eu. Então, você não pode ser incluída, tá? Só por mim agora estão lotados, ok? Então, vamos lá. Sinto-me renovado com suas aulas. Bacana, obrigado. Vamos lá, pessoal. Interceptação telefônica. Eu vou abordar aqui 3 pontos, tá? Aliás, 4. E para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente entender como a coisa funciona, tá bem? Então, pessoal do Instagram e do Periscope. Vamos lá. Sem blá blá blá, vamos ao que interessa. Não vou ficar, interceptação ocorre quando uma terceira pessoa invade uma conversa entre 2 pessoas estranhas. Isso é blá blá blá, isso você já sabe. Vou para as questões importantes. O artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica, ele diz o seguinte, no inciso 3. Com outras palavras, só cabe interceptação telefônica para investigar crime apenado com reclusão, tá? Bom, aí você tem que olhar o tipo penal, qual é a pena privativa de liberdade cominada, se é detenção, se é reclusão. Pela literalidade do artigo, bom, só cabe, é que ele traz um requisito negativo, ele fala de forma negativa, ele fala, não caberá. Então, qual a norma que você retira disso? Qual é a norma? A norma é, só caberá a interceptação para a investigação de crimes apenados com reclusão. Entretanto, aí vem a exceção e cai em prova. Está no meu livro, Leis Penais Especiais. E isso vem em prova. O STJ admite a interceptação telefônica, pessoal do Periscope, para investigação de crime apenado com detenção, pessoal do Instagram. Detenção. Desde que esse delito apenado com detenção, que será investigado por interceptação telefônica, seja conexo a outro delito apenado com reclusão.
Então, cuidado que se improva. De acordo com o STJ, é possível a interceptação telefônica para a investigação de crime apenado com detenção? Sim, vírgula, desde que, tá? Seja ele conexo com um crime apenado com reclusão. Aquela conexão processual do artigo 76 do CPP. Aquela conexão que o CPP chama de causa de determinação de competência. A gente sabe que é uma causa de modificação de competência, tá? Bom, esse é o primeiro ponto. Cai em prova a exceção STJ. O segundo ponto é o seguinte. Imagine o seguinte, amigos. Competência para autorizar a interceptação. A gente sabe que a interceptação telefônica, por ser um meio de invasão, um meio de afastamento no direito fundamental do investigado. Que direito fundamental, Gabriel? O direito fundamental do sigilo das comunicações telefônicas, assegurado constitucionalmente. Então, por implicar um afastamento do direito fundamental do sigilo, é que se exige autorização judicial, porque o juiz é uma pessoa imparcial, isenta e desinteressada na produção de prova. Ele é um destinatário, ponto. Bom, e aí a pergunta que fica é a seguinte, mas qual juízo vai autorizar? Amigos, vocês têm que olhar para isso com com lentes de princípio do juízo natural. Então, quem tem competência para autorizar a interceptação telefônica? Olhem para essa pergunta com lentes de princípio do juízo natural, ou seja, quem vai autorizar é o juízo competente para processar e julgar o crime que será investigado. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, uma interceptação para investigar um deputado federal, um senador da República. Se o investigado tiver foro especial, por prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal será o foro especial, que terá a competência para autorizar a interceptação. Ok? Claro, agora eu vou deixar salvo, tá? Fica tranquila. Agora, o Supremo Tribunal Federal, no informativo 700, estabeleceu uma restrição para o foro especial. O crime tem que ter sido praticado no exercício da função e ter relação com a função, tá? Então, muitos desavisados por aí estão gritando aos quatro cantos, aos quatro ventos, né? Agora mudou. Não, agora não mudou nada. Tá? A Constituição e a doutrina continuam dizendo a mesma coisa. O foro especial por prerrogativa de função, para os deputados federais e senadores, não tem limite territorial, não se exige a relação com a função. Eu também acho errado, mas é o que está na Constituição. O Supremo Tribunal Federal que mudou a sua visão, a sua posição. Então você não pode falar, agora mudou. Não mudou nada. Doutrina e Constituição continuam dizendo a mesma coisa. O que mudou foi a posição do Supremo Tribunal Federal. E vírgula. Mudou para parlamentares. Olha o Bruno Abreu aí, Marcelo Zeda. E mais, o Supremo Tribunal Federal, eu concordo com a posição do Supremo, claro, tem que ter relação com a função. O cara bate na mulher em casa, tem foro especial. Aí xinga o síndico na reunião de condomínio, tem foro especial, né, na injúria. Tá errado, tá? Mas, quer dizer, E aí o Supremo entendeu diferente para os parlamentares federais, que se aplica também para os estaduais, tá? Agora, tem decisão recente do STJ, que foi um caso envolvendo o desembargador. E disse STJ, aquela posição do Supremo, do informativo 900, e de que o crime tem que ter relação com a função, não se aplica aos membros da magistratura. Então, cuidado com quem fica por aí dizendo, agora mudou o foro especial, não mudou nada. O que mudou foi a posição do Supremo Tribunal Federal para os parlamentares.
Mas os demais que têm foro especial, magistrados, por exemplo, o STJ entendeu, não, é no STJ. Aquele entendimento não se aplica aos magistrados. Então, cuidado com isso. Por que eu estou falando disso? Porque se o investigado tiver foro especial por prerrogativa de função, é o foro especial que irá autorizar a interceptação. Então, por exemplo, um foro especial uma interceptação para investigar, pode acontecer uma violência doméstica contra a mulher. Violência doméstica, quem vai autorizar? O juízo competente para julgar aquele crime praticado em âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher. Quem será? O juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime praticado a bordo de navio e aeronave, não é? Aí foram investigar um tráfico de drogas praticado dentro de uma aeronave, um navio que ia para a Europa, enfim, de quem é a competência? Ora, Justiça Federal. Entenderam isso? Tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Quer ver? Homicídio doloso. Quem é o juízo competente? Tribunal do Júri. Então, quem autorizará a interceptação telefônica para investigar se um homicídio doloso? O juiz, presidente, tribunal do júri. Simples. E se for um tráfico transnacional? Justiça Federal. Estão percebendo? Outra coisa que eu falei nos grupos de WhatsApp, competência para processar e julgar contrabando de descaminho, Justiça Federal. Então imagina uma interceptação para investigar um descaminho praticado há muito tempo já, importação de eletrônicos, de uma grande... Caso da Aslu. Lembra que importavam contêineres de mercadoria estrangeira, né, e declaravam 1/5 do valor. Quer dizer, imagine-se uma interceptação telefônica para investigar o modus operandi desse descaminho. Quem autoriza? Juízo Federal, porque é o juízo competente. Entenderam? Tá? Então, cuidado com isso. Aí vejam, disso surge uma outra questão. Eu tive que fazer essa introdução para você entender. Imagine você o seguinte, começa o Ministério Público do Estado, ele faz um requerimento ao juízo criminal, alguma das varas criminais, né? Se não houver prevenção, vai à livre distribuição, aquele pedido, para interceptação telefônica de um estelionato. Ok, o juiz autoriza, tá? Autoriza. Bom, aí, lá no meio da instrução processual, se conclui o seguinte: trata-se, desde o início, trata de uma fraude bancária, não é? Fraude para obtenção de empréstimos pessoais, tá? Aí se descobre que, na verdade, a fraude existiu sim, só que não para empréstimo pessoal. A fraude existiu para obtenção de financiamento. Opa, isso é crime da Justiça Federal. Fraude para obter financiamento em instituição financeira, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal. É crime da Lei 7492 de 86. Não é estelionato, né? É o artigo 19 da Lei 7492 de 86, crime contra o sistema financeiro nacional. Só que já tinha havido a interceptação telefônica para investigar o suposto estelionato. Depois descobriu-se que era crime financeiro e mandou os autos para a Justiça Federal. Ou seja, a interceptação, resumindo, ela foi deferida pelo juízo estadual. Depois que o processo foi remetido para a Justiça Federal. Ou seja, de acordo com o crime praticado, um crime federal, o juízo estadual não tinha competência para julgar aquele crime. E aí segue o baile. Se não tinha competência para julgar aquele crime, não era o juízo natural. Logo, não podia autorizar a interceptação telefônica. Aí eu pergunto-lhes, ainda que isso aconteça, ou seja, em isso acontecendo, a interceptação é válida? Ou quando o processo chegar na Justiça Federal, o juiz federal tem que autorizar uma nova interceptação? Mas aí aquilo que já foi interceptado será perdido. E timing em investigação é fundamental. E aí? Pois
Essa questão já chegou ao STJ. E o STJ, como alguns disseram aqui, aplicou a teoria do juízo aparente. Ou seja, a interceptação é válida. O que o juiz federal tem que fazer nesse caso é ratificar, é confirmar. Mas aquela interceptação não é nula. Ela é válida. Por quê? Teoria do juízo aparente. Ou seja, quando a interceptação foi deferida, ela foi deferida de acordo com os elementos que estavam nos autos. E naquele momento, aparentemente, o crime era um estelionato. Tá? Então, pela teoria do juízo aparente, essa prova não se perde. Essa prova não é nula. Essa prova não é ilícita. Basta que o juízo federal ratifique. Tá? E pode ser usada. Ponto. Bom, e aí vem uma outra questão, que é a última questão que eu vou tratar com você sobre esse tema. É a hipótese, amigos, de serendipidade. Tá? Olha o sono. Desculpa. Minha filha está doentinha, é duas noites que ela não dorme e 2 noites que papai não dorme, né? Papai e mamãe, né? Tenha filhos e não durma nunca mais. Enfim. Não acredito, Gabriel. É assim. Poucos são os bebês que dormem de noite. Mas enfim, desculpa aí pelo sono. Agora, serendipidade, também chamado encontro fortuito de provas. Tá? Eu não vou ficar aqui de blá blá blá, porque serendipidade, os reis de Serendip, quando chegaram, isso é besteira, cara, isso é besteira, tá? Deixa pra lá, vamos pro que interessa. Serendipidade, também chamado encontro fortuito de provas. Sofia agradece os votos de melhora, tá? Obrigado. Por exemplo, eu costumo brincar, mas é verdade, tá? Quem melhor conceituou encontro fortuito de provas foi Luiz Flávio Gomes. Quem melhor conceituou. Ele falou assim, serendipidade, ou encontro fortuito de provas, é o seguinte, é mirar no que viu e acertar o que não viu. Né? Quer dizer, atirar no que viu e acertar o que não viu. Não é isso? Ou seja, eu estou investigando um tráfico de drogas. Tráfico nacional. Tranquilo. Normal. Quem autoriza? Juízo natural. Juízo competente. Justiça estadual. Tráfico nacional. Ok. No meio dessa investigação, descobrem-se provas de homicídio doloso. Sacou? Não estavam investigando o homicídio doloso, estavam investigando o tráfico de drogas. Até porque se estivessem investigando o homicídio doloso, quem autorizaria a interceptação seria o juiz presidente do tribunal do júri. E, no entanto, não foi o que aconteceu. Né? A investigação era de um tráfico nacional de drogas. E durante a investigação descobriu-se que aquele investigado tinha praticado homicídio doloso. Esse caso chegou ao STJ. Não, STF. Ou seja, eu estou investigando um tráfico de drogas nacional e achei, fortuitamente, um homicídio doloso. Por isso que o Supremo, e foi uma expressão que o Supremo cunhou, chamou esse crime que eu encontro por acaso de crime achado. O tráfico nacional é o crime investigado. O homicídio doloso é o crime achado, tá? Não sei se vocês já tinham visto essa expressão. Não que eu saiba tudo, pelo amor de Deus, mas eu nunca tinha visto o tal do crime achado. Bom, e aí a pergunta é, aí o juízo que autorizou a interceptação para o tráfico, ele decretou a prisão do investigado em razão do homicídio. Aí, agora não. Aí foram para o Supremo Tribunal Federal. Supremo, nada disso. Nesse caso de serendipidade ou encontro fortuito de provas, a prova do crime achado é válida. É válida. Inclusive, a prisão preventiva decretada é igualmente válida. Só que aqui, amigos,
Até aqui estão entendendo? Sim ou não? Estão entendendo? Porque agora eu vou entrar num ponto específico a partir disso. Se não entender até aqui, não vai entender mais nada. Até aqui estão entendendo? Atenção, pessoal que fica falando, tá travando, tá travando, tá travando. Meus amigos, sai e entra de novo. Não precisa dizer que tá travando, né? Sai e entra de novo. Aí que trava que você fica, tá travando, aí que trava mesmo, entendeu? Então tá travando, sai, entra de novo, tá? É simples. Aí o outro fica, não, mas aqui não tá travando, mas aqui tá normal. Aí que trava, é todo mundo ao mesmo tempo falando, né? Então vamos lá, vocês são uma barata. Então tem que entender, ok. Aí a pergunta é a seguinte, os elementos encontrados em relação ao crime achado, tudo bem, são válidos. Agora vem uma divergência. Qual? A premissa que a gente vai partir é a seguinte, os elementos são válidos, mas são válidos como prova ou são válidos como elementos que vão ensejar uma nova investigação, ou seja, servirão de simples notícia criminis e tem que se investigar, tem que se iniciar uma nova investigação. Gabriel, não entendi. De novo, os elementos são válidos, mas são válidos como prova, ou seja, o Ministério Público pode denunciar e o juiz condenar com base naquilo, ou não são válidos como prova, mas são válidos sim como elementos que ensejam uma notícia criminis. O juiz não pode condenar com base neles, mas é possível o início de uma nova investigação. E aí, meus amigos, doutrina e jurisprudência aqui se dividem, tá? Para a doutrina, Luiz Flávio Gomes, referência no tema, depende da serendipidade. Por quê? Existe a serendipidade de primeiro grau e de segundo grau. Na de primeiro grau, nós temos uma conexão entre o crime investigado e o crime achado. Na de segundo grau, não há conexão entre o crime investigado e o crime achado. Isso faz toda a diferença. E aí conclui o Flávio Gomes. Espera aí, na serendipidade de primeiro grau, em que há conexão, os elementos são válidos sim como prova. Com base neles, o MP pode denunciar e o juiz pode condenar. Mas, na serendipidade de segundo grau, em que não há conexão, os elementos são válidos? Sim. Entretanto, somente como notícia criminis para ensejar uma nova investigação por aquele crime achado. Essa posição é da doutrina, tá? Então, repito, os elementos do crime achado são válidos? São válidos. O que eu vou discutir, e aí depende da serendipidade de primeiro ou de segundo grau, é se eu posso usá-los como prova direta, né, para denunciar e condenar, ou não. Ou se eles são válidos, entretanto, como notícia criminis para iniciar uma nova investigação. O STJ hoje, ele está numa posição mais avançada. O STJ ele não acompanha essa posição da doutrina do Flávio Gomes. Por quê? O STJ ele fala, para nós, não há distinção entre serendipidade de primeiro ou de segundo grau. Havendo serendipidade, a prova, os elementos em relação ao crime achado são válidos como prova e podem ser usados tanto para denúncia quanto para sentença condenatória. Então, o STJ, ele não faz essa distinção. Tá? Bom, e aí tudo vai depender da posição que você adotar. Se tu fores com a posição da doutrina, tu terás que diferenciar a serendipidade de primeiro grau ou de segundo grau. Tá? Ali o cavalinho, que o pessoal costuma falar, ali o cavalinho, né? Agora, para o STJ, sempre vale como provas, pode usar direto, tá? O STJ está mais avançado, o que não quer dizer que seja certo, tá?
mas o STJ não faz a distinção. Tudo bem, senhores? Gabriel, como é que eu me comporto na prova? Aí na prova vem o quê? Segundo doutrina, segundo STJ, tá? Aí você vai dançar conforme a música, tá? Gabriel, qual informativo do STJ falou sobre esse caso? Não lembro de cabeça, desculpa, tá? Enfim, meus amigos, são 10h30 e esses eram os pontos que eu queria falar para vocês para não os cansar, tá bem? Até porque, como eu costumo dizer, às vezes nem eu me aguento. Não quero que vocês me aguentem por muito tempo, tá? É isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Aliás, quem aqui está na segunda fase para delegado do Espírito Santo? Fala aí. Uma galera passou. Quem está na segunda fase para delegado do Espírito Santo? Se você tiver, eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Surpresa. Quem já está nos meus grupos de informativos já sabe do que se trata. Quem não está nos meus grupos de informativos, manda um direct para mim no Instagram. O pessoal do Periscope, vai lá no Instagram, manda um direct. Gabriel, tô na segunda fase do Espírito Santo. Talvez eu possa ajudá-los, tá? Porque não adianta nada vencer a primeira etapa, aí chega na segunda, a um passo da prova oral e se estrepa. Aí volta tudo de novo, tá? Enfim, Gabriel, quem não tem Instagram, manda e-mail para mim, gabrielpenal@yahoo.com. Repito, gabrielpenal@yahoo.com.br. Ou César aí, César Leone, conversamos, né, César? Falamos sobre isso no Instagram, né? Espera, amigo, espera que talvez você vá, tá? Então, veja, se você está no meu grupo de informativos, você já sabe qual é a surpresa. Se você não está, manda um direct para mim no Instagram, que eu vou te dizer do que se trata, tá? Não adianta estudar loucamente, como se não houvesse amanhã, passar para a segunda fase e chegar na segunda fase não sabe fazer uma representação por interceptação telefônica, uma prisão preventiva, uma infiltração virtual lá nos crimes do ECA. Então, quer dizer, se não souber fazer a peça prático-policial, você está fora, infelizmente você está fora. Está fora, pode saber tudo de penal. Se não souber fazer a peça, você está fora, é determinante, tá? Então, manda para mim um direct no Instagram que eu acho que eu posso ajudar vocês. E muito, tá? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Até quinta-feira que vem. Um abraço e tchau. Vou fechar aqui o Periscope.